Chandra Woworonto viajou para os Estados Unidos, onde lhe esperava um emprego na indústria da hospitalidade, mas quando chegou lá, nada era o que ela imaginava e mal sabia ela o que lhe esperava. Chandra sobreviveu a tudo isso e atualmente, como ativista dos direitos humanos, ela usa a sua experiência para ajudar outras vítimas e alertar as pessoas sobre as precauções além do seu relato de sobrevivente, e é disso que nós hoje vamos falar. Chandra Woworonto, o relato de uma sobrevivente do tráfico humano. Após perder o seu emprego como analista em um banco internacional depois da crise asiática, Chandra, que vivia na Indonésia, formada em finanças, com uma filha de 3 anos, procurou reaver a renda da família com os classificados em jornais. Entre várias propostas, uma vaga para trabalhar em hotéis em outros países pareceu a mais vantajosa para garantir a estabilidade financeira durante a criação da sua filha. Essa vaga oferecia empregos nos Estados Unidos, Singapura, China e Japão e orientava o candidato a ter o mínimo de compreensão da língua estrangeira. Chandra optou por essa vaga. Chandra optou pela vaga estadunidense e realizou bastantes testes durante o processo seletivo. A exigência era que falasse um pouco de inglês e pagasse uma taxa de 30 milhões de rúpias indonésias, que equivale a $2.700 em 2001. Foi um processo seletivo demorado e, entre outras coisas, eles pediram para ela andar para cima e para baixo e sorrir, já que o atendimento ao cliente era a chave para esse emprego. Após todas essas etapas, Chandra foi selecionada para a vaga. Então Chandra prosseguiu com o seu plano, que era deixar a sua filha aos cuidados da mãe e a irmã, enquanto ela iria para os Estados Unidos durante 6 meses, ganhar $5.000 por mês e depois regressava para ficar com a filha. Quando ela chegou ao aeroporto internacional de New York, Chandra foi recepcionada por um americano apresentado pela agência como Johnny. O homem recolheu os seus documentos, incluindo o passaporte, e a orientou a entrar em um carro junto com mais outras 3 garotas asiáticas. Foi quando tudo começou a ficar estranho. Um motorista as levou para o bairro Queens e parou em um estacionamento. Johnny disse a elas para saírem do carro e entrarem em outro, e tinham um motorista diferente. E foi o que elas fizeram. Quando entraram no carro, Chandra olhou pela janela e reparou que o novo motorista estava a dar dinheiro ao Johnny. E ela logo pensou, alguma coisa não está a cheirar bem, mas não se preocupou muito, pois achou que fosse algum tipo de burocracia do hotel. Esse novo motorista não as levou para muito longe, estacionou do lado de fora de um café e de novo as mandou sair do carro e entrar em um outro. E mais uma vez houve troca de dinheiro. Esse terceiro motorista as levou para uma casa e voltaram a trocar de carro, mas o quarto motorista as recebeu de uma maneira bem menos simpática, pois ele tinha uma arma e as obrigou a entrar em seu carro e gritou Mama-san. E Chandra logo ficou em alerta, pois Mama-san é uma expressão japonesa que significa cafetina. Esse homem as levou para uma casa no bairro de Brooklyn, onde ficaram alojadas até à noite, e quando surgiram mais homens que as obrigaram a estar com eles. Depois do abuso, elas foram levadas para Chicago e por lá ficaram ao longo de meses, sendo obrigadas a estar com vários homens e a fazer uso de estupefacientes com os traficantes. E esses traficantes disseram para Chandra que ela tinha uma dívida de $30.000 e que essa dívida diminuía $100 a cada programa feito, sendo levadas para bordéis e motéis pela organização criminosa, além de que elas eram obrigadas a ficar 24 horas sem roupa. As moças raptadas tentavam dormir o mínimo possível porque, além da violência física, se não tivessem acordadas para receber clientes a qualquer momento, poderiam ser acordadas sobre a forma de abuso por alguns dos traficantes, e isso não contabilizava para a dívida. Chandra não sabia que podia beber água da torneira nos Estados Unidos e por isso durante todo aquele tempo ela só bebeu cerveja e whisky, já que era tudo o que havia. Os bordéis onde levavam as mulheres que eram traficadas aparentavam ser casas normais do lado de fora e discotecas do lado de dentro, com o uso de substâncias ilícitas, luzes piscantes e música alta. Os traficantes as obrigavam a consumir
daquela substância sob a mira de armas, mas talvez seja o facto de não estar sóbria que a fez suportar tudo o que aconteceu. Apesar da vigilância, Sandra se sentiu em um estado de constante dormência. Era incapaz de chorar, sobrecarregada pela tristeza, raiva e desapontamento. Obedecia às ordens e tentava sobreviver. As mulheres que se recusavam a obedecer eram agredidas. Os traficantes passaram a apelidar Sandra de Candy. Na maior parte das noites, um dos traficantes a levava a um casino e a vestia de forma impecável, e o traficante usava um terno preto e sapatos brilhantes e andava com ela como se fosse o seu guarda-costas. Eles não entravam pelo lobby, mas pela porta dos funcionários e seguiam pelo elevador de serviço. Ela lembra-se da primeira vez que entrou em um quarto do hotel casino. Ela pensou que poderia escapar, mas o traficante a esperava lá de fora no corredor e a conduzia ao quarto seguinte e ao seguinte. Eram 45 minutos em cada quarto, noite após noite. Como Sandra era complacente, não era agredida pelos traficantes, mas os clientes às vezes eram bastante violentos. Eram clientes que pareciam membros da máfia asiática, mas também haviam homens brancos, negros e hispânicos de todas as idades, de idosos a jovens universitários. Era uma rotina bastante difícil e dolorosa. Para piorar, Sandra estava fraca fisicamente, já que só era alimentada com arroz e com um pouco de pepinos. A ameaça constante de violência e a necessidade de estar sempre em alerta também eram muito exaustivas. Os seus únicos pertencentes eram uma pequena bolsa com algumas coisas como um dicionário, uma bíblia e algumas canetas de fósforos que ela levava dos quartos de hotéis com os nomes dos casinos, e ela também mantinha um diário, algo que fazia desde pequena, e em uma mistura de indonésio, inglês, japonês e símbolos, ela registava o que fazia, aonde ia e quantas pessoas estavam com ela. Ela também mantinha o controle das datas, já que era complicado porque ela estava sempre dentro de bordéis e não sabia se era dia ou de noite. Todas as mulheres traficadas eram asiáticas, além de indonésias, havia meninas de Tailândia, China e Malásia. Havia lá também mulheres que não eram escravas deles, estavam por vontade própria, recebiam dinheiro e eram livres para circular. A mente de Sandra só pensava em escapar, mas as oportunidades eram muito raras. Uma noite, Sandra estava trancada no sótão, em um bordel, em Connecticut. O quarto tinha uma janela e ela descobriu que estava aberta. Então ela fez uma corda com lençóis e a roupa dela e começou a descer. Mas quando chegou ao fim da corda improvisada, ela viu que estava a uma distância muito grande do chão. Ela teve que voltar. Um dia, Sandra foi levada a um bordel no Brookline e conheceu uma menina indonésia de 15 anos chamada Nina e tornaram-se amigas. Ela era doce e linda, tinha um alto astral e em uma ocasião ela recusou-se a cumprir ordens e um dos traficantes torceu a mão dela. Também chegaram a conversar com outra mulher no bordel, a responsável por elas. Era gentil e dizia que se um dia conseguissem escapar, deveriam ligar para um homem que lhes daria um emprego. Assim poderiam voltar para casa com algum dinheiro. E Sandra anotou o número de telefone em um pedaço de papel e o guardou. Sandra estava com medo de morrer antes de pagar a dívida dela. Ela sempre fechava os olhos e pedia ajuda a Deus. Pouco tempo depois, Sandra foi ao banheiro e viu uma pequena janela e estava fechada com parafusos. Ela e a sua amiga Nina abriram as torneiras de água para disfarçar algum barulho e com as mãos tremendo, Sandra usou uma colher para desaparafusá-las o mais rápido que conseguiu e conseguiram escapar. Mas o que elas decidiram fazer depois? Elas decidiram ligar para o número que a mulher do bordel, que era responsável por elas, lhes deu. Então ele marcou encontro com elas e as colocou em um hotel, disse-lhes que ia conseguir emprego para elas. Cuidou das duas, trouxe comida e roupa, mas depois de algumas semanas, esse homem tentou forçá-las a se venderem. Quando elas recusaram, ele ligou para os traficantes delas para as virem pescar. Foi quando finalmente perceberam que esse homem trabalhava com a dona do bordel. Mas finalmente Sandra teve suas orações atendidas, pois teve ali um golpe de sorte. Perto do hotel, antes dos traficantes chegarem, Sandra conseguiu desvencilhar do homem que as ia devolver aos traficantes e ao descer da rua, usando apenas chinelos e carregando a bolsa dela, virou e gritou para a Nina acompanhá-la. Mas o traficante assegurou. Mas Sandra correu e mais adiante descobriu uma delegacia e tentou contar a sua história a 3 delegados, mas não foi atendida como esperava.
apenas foi orientada a buscar ajuda no consulado da Indonésia. Ela acreditava que lá tinham um quarto onde as pessoas podiam dormir em caso de emergência, mas infelizmente não lhe puderam dar nenhum abrigo. Sozinha, sem dinheiro e sem os seus documentos, Chandra ficou desamparada, irritada e triste. Ela dormiu dentro de uma balsa no metro e na Times Square. Implorou por comida a estranhos e cada vez que Chandra conseguia a atenção desses estranhos, ela contava a sua história. E um dia, em um parque do bairro de Williamsburg, um homem decidiu comprar-lhe comida. Esse homem chamava-se Eddie, trabalhava como marinheiro e estava de férias. Ele lhe disse para amanhã voltar no mesmo local ao meio-dia. No dia seguinte, quando se encontraram, ele disse que havia feito alguns telefonemas e falou com o FBI e eles haviam telefonado para o distrito policial local. Ele a acompanhou até à delegacia, onde os policiais a tentariam ajudar. Quando lá chegaram, 2 detetives a abordaram para falarem com Chandra sobre o que havia acontecido. Chandra mostrou-lhes o diário com detalhes da localização dos bordéis e as caixas de fósforos dos casinos, onde era obrigada a estar com vários homens. Os detetives começaram por telefonar para a companhia aérea e a imigração para descobrirem se o que a Sandra contava era verdade, e foi confirmado que era. Então um dos detetives perguntou a Chandra: "Você está preparada para ir?" E Sandra perguntou: "Ir onde?" Ele respondeu: "Pegar os seus traficantes." Eles entraram em um carro e se dirigiram até o hotel de Brookline, e quando lá chegaram, acharam os traficantes e daí adiante tudo se desenrolou como um filme de Hollywood, mas assistido pela janela de um carro, disse Sandra quando lhe contou o sucedido. Policiais à paisana fingindo ser sem-abrigos em frente ao bordel, um deles empurrando um carrinho de compras, e havia também um outro que fingia ser um cliente, e esse policial disfarçado de cliente tocou na campainha do bordel e logo um dos traficantes dela na entrada. Chandra, escondida no carro, observava tudo aquilo. O policial e o traficante conversavam por pouco tempo e logo o traficante abriu a grade de metal e assim que o policial entrou, todos os outros invadiram o prédio. Chandra aguardou no carro por 1 hora e aí foi-lhe dito que saísse do carro e se aproximasse do prédio. Eles cobriram uma das janelas e cortaram com um buraquinho para que ela pudesse suspeitar e identificar os traficantes e as meninas que lá trabalhavam, sem ser vista por eles. Haviam lá 3 mulheres e Nina estava entre elas. Chandra conta que quando as viu despidas e enroladas em toalhas, foi o melhor momento da sua vida. Diz que dar à luz um filho é um milagre, mas nada se compara com o que ela sentiu quando viu as suas amigas serem libertadas. Todas dançaram junto às luzes azuis e vermelhas dos carros da polícia com a imensa felicidade. Os traficantes foram acusados e condenados, assim como outros 2 que não estavam presentes nessa rusga. O FBI intermediou o contacto de Chandra com a Safe Horizon, uma organização de Nova York que ajuda as vítimas de crime de abuso, incluindo sobreviventes do tráfico humano, e a organização a ajudou a permanecer legalmente no país e também a colocaram em contacto com pessoas para conseguir emprego. Chandra teve que permanecer nos Estados Unidos porque o FBI precisava que ela testemunhasse no julgamento dos traficantes e o processo levou anos e o perigo era tão grande que o governo americano permitiu à sua filha emigrar para os Estados Unidos para junto da mãe, já que os traficantes foram à casa da mãe de Chandra na Indonésia à procura dela e a sua mãe e filha tiveram que se esconder. A organização criminosa perseguiu Chandra por anos. Por ajudar a prender os traficantes, Chandra recebeu o direito a residir permanentemente nos Estados Unidos em 2010. Na ocasião, aconselharam Chandra a mudar de nome pela sua segurança, mas ela se recusou. Chandra escapou e tornou-se uma sobrevivente do tráfico humano, mas não ficou por aí. Depois disso, Chandra teve que enfrentar os traumas que resultaram desses acontecimentos. Ela começou a sofrer dores nas juntas e a ter enxaquecas terríveis. Desenvolveu problemas de pele que, depois de muitos exames, os médicos disseram que eram resultado de tudo o que ela passou. Depois de 15 anos, Chandra ainda teve insónias. Não consegue ter relacionamentos amorosos saudáveis e faz terapia 1 vez por semana e de 15 em 15 dias e faz também uso de antidepressivos receitados pelo seu psiquiatra. Em 2016, ela disse que ainda tinha flashbacks e que o odor do whisky a fazia vomitar e se, ao ouvir algum toque de celular igual ao que ouvia do seu traficante, o corpo dela enrijece com o medo. Além de se tornar uma pessoa nervosa, a todo instante fica mexendo o anel para se acalmar. Também costuma usar um elástico no braço porque ela estala continuamente e um cachecol que ela fica torcendo.
Ainda no mesmo ano, foi-lhe perguntado sobre felicidade, se ela ainda hoje consegue ser feliz após 15 anos. Chandra respondeu: "E talvez nunca serei, mas agora consigo lidar melhor com as minhas memórias. Adoro cantar no coral e cuidar dos meus filhos. É como um processo terapêutico poder usufruir destes momentos." A filha de Chandra hoje é uma mulher e Chandra agora tem um outro filho, rapaz. Chandra, que atualmente dedica a sua vida a outras vítimas do tráfico humano, montou uma organização, a Mentory, que ajuda sobreviventes a se reintegrarem no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, tenta alertar sobre os riscos de emigrar para os Estados Unidos. Sobre quais são os riscos de se emigrar para os Estados Unidos e as precauções, ainda mais para pessoas que veem o país como uma espécie de terra de sonhos e se esquecem dos perigos. Chandra já fez palestras em igrejas, escolas, universidades e instituições do governo. Ela também conseguiu mudar a lei que regula a contratação de trabalhadores no exterior, para que agora as agências de recrutamento tenham que registrar no Ministério do Trabalho antes de poderem operar. Chandra também considera que as pessoas têm que ser educadas sobre o tráfico humano, já que muitas delas veem as vítimas como se estivessem lá por livre vontade, mas elas são vítimas e não querem estar ali, elas são obrigadas. Chandra e Nina ainda são amigas. E Chandra também guardou o contacto de Eddie, o homem que lhe ofereceu comida e a ajudou quando ela estava nas ruas e a pôs em contacto com o FBI. No Natal de 2014, ela ligou para Eddie para lhe contar as novidades, mas ele disse: "Eu sei de tudo. Acompanho o noticiário. Estou muito feliz que você conseguiu reconstruir a sua vida e nem pense em agradecer. Você fez tudo sozinha." Mas Chandra ainda assim quis agradecer por ele a ter ouvido naquele dia no parque e por a ter ajudado a reconstruir a sua vida.